Oi, pessoal, eu vim aqui rapidamente falar do dia 30, domingo agora, que é o dia das nossas eleições presidenciais e para governador em alguns estados. Dia 30 acaba caindo no meio de um feriado. Dia 2 de novembro, dia de finados, é uma quarta-feira. Então, muitas pessoas que trabalham bastante esperam ansiosamente por um feriado para poder viajar, descansar, ter algum evento, entretenimento. Agora, nós podemos observar que se nós votarmos no dia 30, que é domingo, nós teremos sim uma perda aí de um dia e meio, se nós formos de manhã. Mas ainda nós temos 3 dias e meio de feriado, isso para aqueles que podem emendar. Agora, lembrando, né? Então, portanto, eu voto dia 30 é um dos dias mais importantes na atualidade para o nosso país e para o futuro dos jovens e das crianças. Então, eu continuo tendo meus 3 dias e meio de descanso para aqueles que podem emendar, e logo no dia 15, meados do mês, nós temos 4 dias de feriado, porque emenda a terça-feira do 15 de novembro. E lembrando que dezembro vem também aí as datas festivas, Natal, Ano Novo, e a gente pode, então, descansar um pouco. Será um final de ano com alguns feriados, então vamos cumprir com o nosso papel. O futuro do Brasil está nas nossas mãos. Pessoal, você tem que ter uma clareza muito grande das pautas do seu candidato para que você faça uma escolha bastante consciente. Vou falar um pouquinho sobre as minhas escolhas. Então, primeira coisa, o candidato da direita, o presidente Jair Bolsonaro, em função hoje, que também é candidato à reeleição, a pauta dele é principalmente Deus, pátria, família e liberdade. Então, como cidadã brasileira, eu votarei no presidente Jair Bolsonaro. Então, você, qual é a pauta do seu candidato? Então, vamos lá. Quando o presidente fala Deus, pátria, família e liberdade, o presidente Bolsonaro também sempre fala: existe algo a perder mais importante que a própria vida, que é a liberdade. Como viver sem liberdade? Nós temos sentido de forma ainda muito superficial o horror desde a pandemia, que é perder a liberdade. Quantas mulheres foram algemadas? Quantas pessoas foram impedidas de trabalhar? Por quê? Porque estavam ali lutando por si. E a censura da nossa imprensa e das redes sociais? Basta você colocar aquilo que não é aceito por um dos partidos, no caso, o Partido dos Trabalhadores, que eles correm ao Supremo para poder pedir interrupção ou cancelamento. O que mais se tem hoje é censura. Então, liberdade, presidente Bolsonaro, 22. Além dele defender Deus, pátria, família e liberdade, ele é contra o comunismo, contra o socialismo. E nós temos o Lula, que se afirmou: o sistema de governo da China é maravilhoso, porque as pessoas obedecem. Claro, é uma ditadura. Ele financiou regimes ditatoriais, como o de Maduro na Venezuela, Cuba, uma série de lugares que o PT deu dinheiro do Brasil para financiar sistemas comunistas e ditatoriais. O Lula falou que não precisa de padre e não precisa de pastor, mas ainda assim se declara cristão. Mas é amigo do Daniel Ortega e não se manifestou em nada quando ele começou a perseguir os católicos. Nós queremos ter liberdade religiosa. Bolsonaro é contra a liberação de drogas, enquanto que o Lula já falou que maconha talvez não precise ser tratado pela polícia. Como assim? Nós sabemos que a maconha é porta de entrada para outras drogas, faz parte aí do trabalho do crime organizado, tráfico de drogas, que arrasa com famílias, e o Lula fala que, de repente, pode ser tratado de outra forma. Nós somos contra a liberação das drogas. Nós temos o cuidado também de lembrar que o presidente Bolsonaro valoriza a polícia, as Forças Armadas, é a favor de uma população que pode se proteger com armas, enquanto que o Lula é a favor das invasões do MST. Propriedade privada é um direito de cada um de nós. Você lutou sua vida inteira para ter sua casa,
O Estado não pode lançar mão daquilo que é teu, liberdade acima de tudo. Povo armado é povo protegido, não é povo subjugado. O aborto, que o Lula primeiro falou que era a favor, que toda mulher deveria ter o direito a ter uma clínica, se ela não quer ter aquele filho, não vai ter. Nós somos a favor da vida desde a concepção, somos contra o aborto. Então, eu quero deixar aqui algumas pautas, mas são muitas, né? Se nós pensarmos o que o presidente Bolsonaro já fez, ele entregou mais de 1.200.000 casas para a população de baixa renda, ele desburocratizou muito. Tem aí o Pix, tem a abertura de empresas para pessoas que talvez nunca tiveram a chance de abrir sua empresa, o Auxílio Brasil, que não permitiu que as pessoas passassem maior dificuldade. Temos também uma redução muito grande da violência, da criminalidade. Conseguimos trazer a vacinação para a população brasileira de forma livre, porque as vacinas estão em teste ainda, então as vacinas contra o Covid, né, da pandemia que nós estamos falando, uma geração de emprego recorde nestes últimos anos, de obras de infraestrutura para o país, obras paradas há décadas, foram retomadas, inclusive com o candidato a governador de São Paulo, que foi ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é número 10. Então, assim, gente, pensa nas crianças. Nós precisamos entregar um Brasil rico, capaz, modelo e exemplo para a América Latina, de liberdade, de vida digna, de não precisar ir na lata de lixo pegar comida, de não precisar comer animais de estimação. Nós precisamos entregar para os nossos filhos e netos um Brasil melhor. Temos tido, assim, apenas pequenos sinais do que é perder a liberdade com a censura atual. Nesse sentido, vote 22, Bolsonaro, pela fé, por Deus, pátria, família e liberdade. Pessoal, então, assim, verifica o que você pensa e o que você quer, não só para você e para o Brasil, mas para as futuras gerações. A possibilidade de as próximas gerações serem livres como nós somos ainda, de poderem escolher o seu caminho, sua profissão, seu estudo, aonde morar, como formar a sua família, isso ninguém pode tirar deles. Então, faça a sua escolha e lembre, né, se nós quisermos um Brasil que cresce, um Brasil livre, um Brasil que respeita a família e que respeita a fé e a liberdade de cada um, então, 22 é Bolsonaro. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. No mito eu faço fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo. Diz aí! E grita: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É o capitão do povo